Oi, gente, tudo bem? Faz um tempão que eu não gravo vídeos pra cá, eu já tava até com vergonha, confesso, de chegar aqui e gravar um vídeo pra vocês, mas eu preciso de terminar aquilo que eu comecei. O propósito é muito maior e eu sei que Deus irá trazer pra esse canal pessoas que precisam de ouvir as coisas que eu vou falar nesses vídeos aqui. Talvez não agora, talvez, sei lá, no ano que vem, talvez daqui 10 anos eu nem esteja mais aqui, mas alguém vai estar vendo esse vídeo e eu preciso de fazer essa obra aqui. Então o livro de Êxodo, ele vai trazer vários acontecimentos, desde ali do nascimento de Moisés, que é o líder escolhido por Deus para guiar o povo dele até a terra de Canaã. Assim, ele tem uma trajetória desde ali do seu nascimento. Joquebede coloca ele num rio, gente. Imagina, ela não podia cuidar do próprio filho, porque estava correndo risco dele ser pego e morto, porque na época não podia. As israelitas estavam tendo muitos filhos, né? Então foi uma ordenança de Faraó que matassem todos os meninos para que não tivesse uma quantidade de homens muito grande no povo de Israel. Até porque eles tinham um medo, né, de os meninos, quando virarem homens, se rebelassem contra eles e, pela quantidade ser maior, acabar tendo uma certa, como é que eu posso dizer, vantagem na luta contra o povo de Faraó, né, o povo ali do Egito. Então, Joquebede sofreu muito, né? Porque quando ela teve o filho e viu que ele era um menino, ela pensou logo, o que eu vou fazer? Colocou o menino num cestinho e colocou no rio. Aí você pensa, nossa, que mulher que é ruim, né? Não, na verdade ela estava fazendo aquilo assim com o coração apertado. E a irmã deste menininho, né, que é a Miriam, ficou ali vigiando para ver até onde aquele cestinho ia. E quem pegou o cestinho com o menino Moisés foi a filha de Faraó. Então, como ela era a filha de Faraó, ela pôde cuidar do menino com o consentimento do pai dela. E este menino, olha só, como os planos do homem, às vezes de destruir o povo de Deus, pode ser extremo, que nesse caso aí de Faraó, matar todos os meninos israelitas, mas os planos de Deus não são os mesmos planos do homem, né? Então, o que Deus fez ali? Deus pegou justamente um dos filhos dos israelitas e colocou nas mãos da filha de Faraó para então liderar depois o povo dele. É muito interessante, né, a gente ver toda essa história que é contada no livro de Êxodo, né? Ali desde a separação de Moisés, né? Quando Deus chama ele, em que uma sarça pega fogo, imagine uma planta verde pegando fogo e Deus falando diretamente com Moisés, né? E é assim, o relacionamento de Moisés com Deus é bem próximo durante todo o livro. Ele realmente é escolhido como o líder para guiar o povo nessa jornada. Existe esse paralelo entre o povo de Deus ali passando por aquele deserto e nós nos dias de hoje também. Muitas vezes nós passamos por desertos nas nossas vidas e nós pensamos assim, meu Deus, onde tu estás neste momento? Que eu não consigo ver solução para isso, né? E às vezes a gente duvida, a gente duvida. Como pode? Deus já fez tanta coisa na vida da gente, tanta coisa que claramente assim é Deus, curas impossíveis que Deus já deu para pessoas próximas a gente, para nós mesmos. E às vezes a gente para de servir a Deus em determinado momento da nossa vida porque uma coisinha que aconteceu no livro de Êxodo aqui, em ver os hebreus fazendo isso, a gente fala assim, nossa, ridículo esse comportamento, né? Você não tá vendo que Deus tá mandando um maná do céu para vocês e vocês ainda estão reclamando? É incrível como em um determinado momento os israelitas eles falam o seguinte: mas lá quando a gente estava no Egito, pelo menos a gente tinha o que comer, pelo menos a gente tinha isso, a gente tinha aquilo. Eles falavam isso, reclamavam disso para Moisés. Vocês acreditam com Deus fazendo tudo aquilo, Deus mostrando claramente? Eles ouviam a voz de Deus falando com Moisés. Eles temiam
por um momento, eles temiam. Eles falavam assim, meu Deus, Deus é poderoso, Ele pode nos castigar. Mas um pouquinho que Moisés se afastava, eles já iam de novo para o pecado. Isso é uma coisa que eu acho que assim, o principal ensinamento que a gente pode ter aqui no livro de Êxodo foi quando Moisés subiu lá no monte para conversar com Deus e Deus escrever as tábuas da lei, né, que são os 10 mandamentos, né, muito bem escrito ali no livro de Êxodo, no capítulo 20. Todos vocês, eu acho que já ouviram todos os 10 mandamentos. Mas assim, eu quero chamar a atenção aqui para o que aconteceu neste momento. Moisés teve que se retirar para conversar com Deus, para falar com Deus, porque Deus falava diretamente com Moisés, assim como um amigo fala com a gente. E Deus mesmo, né, iria ali escrever nas tábuas da lei os 10 mandamentos. Mas neste momento, o povo ficou sozinho com Arão, que era o segundo líder ali abaixo de Moisés. Arão ficou tomando conta do povo. Só que o que aconteceu? O povo falou assim, faz tanto tempo já que o Moisés subiu lá para cima, será que ele vai voltar? Será que... Sabe assim, eles começaram a esquecer de tudo o que Deus tinha feito até aquele momento ali. E começar a duvidar, assim, sabe? A fazer... a lembrar dos momentos passados, né? Lembrar de quando estava no Egito. E resolveram falar para Arão o seguinte: em Arão, sabe, esse negócio, Deus não tá falando com a gente aqui, Moisés sumiu, a gente tá sozinho, não tem ninguém, não tem o que fazer. Você podia fazer um ídolo aí pra gente adorar, né? E aí, Arão, olha pra você ver a atitude de Arão, cara. Arão pega e fala assim: não aguento mais esse povo enchendo a minha paciência e falando que quer adorar a alguma coisa, já que Deus não está se manifestando aqui pra gente. Eles querem, tá bom, então eu vou fazer a vontade do povo, né? Foi lá, falou assim: pega aí todas as joias, traz tudo aqui que a gente vai derreter e vai fazer um bezerro de ouro, e aí vocês vão adorar pra lá e para de me encher a paciência. Olha pra você ver. Olha pra você ver, é muito redundante. Olha a situação em que Arão, um líder, se colocou, né? Inclusive, é algo que é interessante da gente pensar aqui para os nossos líderes P's, né? Que são aí políticos, pais, professores, pastores, que às vezes deixam se levar pela vontade ali das pessoas em que eles exercem uma liderança, né? Não vamos falar muito distante assim, porque vamos falar naquilo que a gente pode melhorar, que a gente pode salvar, digamos assim, que é principalmente aí a relação entre pais e filhos, né? Os pais não podem fazer aquilo que os filhos querem o tempo todo, porque às vezes o que o seu filho quer não é o certo, tá bom? Assim como o povo ali não estava querendo algo correto, e Arão sabia disso. Mas olha a situação. Arão fez o quê? Para eu ficar em paz aqui e eles não me perturbarem, eu vou fazer o que eles querem. Tá vendo aí o problema de uma liderança desta forma, né? Quantas vezes os pais entregam um tablet na mão do filho para ele assistir desenho, só para eles deixar em paz, você em paz para fazer outra coisa. E aí o que está passando lá naquele tablet para esta criança não é aquilo que é bom, às vezes não é aquilo que é certo. Você poderia estar usando este tempo para educar o teu filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele não se desviar dos caminhos do Senhor, né? Ensinando algo que realmente é de grande valia, e não deixar eles verem tanta porcaria que existe por aí, que se diz como conteúdo infantil, mas enfim, estão acabando, né, com as nossas crianças. Então assim,
se este vídeo vai chegar para pessoas que têm filhos, então que possam exercer essa liderança, né, de uma forma de pensar mesmo a respeito, de ter um pulso firme, de falar, não, aqui é assim, assim, assado. Exercer essa liderança é de fundamental importância. É isso que eu acho que nosso Brasil precisa, de liderança forte, de pessoas que realmente defendam os seus ideais, né, defendam seus princípios e valores, né, e como eu disse, em todos esses P's, né, políticos, pais, professores, pastores. Eu também, como professora, vi isso na pele, como que é complicado, né? Porque a educação é um pilar fundamental na nossa sociedade. Mas assim, a educação começa em casa, né? Começa ali com os pais. Então, por isso que eu direciono essa palavra aqui agora para os pais primeiramente, depois os professores, que tem professores que desempenham um bom papel ali dentro da escola, né? Depois também os nossos pastores, que às vezes muitas coisas acontecem dentro da igreja, começando assim com pouquinhas coisas, né? Às vezes coisas que, isso aí não tem problema não dá nada não, e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. Quando pensa que não, a igreja esfriou e a gente fica pensando assim, por quê? Né? Mas será que é só, a culpa é da liderança completamente? Às vezes não, às vezes não necessariamente, mas assim, que nós possamos refletir, né? Não colocar a culpa em um ou outro, mas assim, que nós possamos mesmo refletir e antes de tomar estas decisões, principalmente com aquelas pessoas que nos veem como exemplo, a gente possa tomar a atitude certa, né? Arão, ele não tomou a atitude certa ali naquele momento, né? Ele preferiu fazer a vontade do povo e depois ele sofreu com isso, porque ele não conseguiu alcançar a terra prometida, né? Por causa disso. Por causa de ter desobedecido a Deus dessa maneira, consciente de que ele estava errado, consciente que ele estava pecando, mesmo assim, ele fez pelo povo, colocou ali eles acima, né, da vontade de Deus. Então, por isso, ele morreu antes de entrar na Terra Prometida. Algo que eu quero deixar aqui que é muito importante, também nesse contexto. Deus não dá tudo o que a gente quer na hora que a gente quer, né? É tudo no tempo dele. Então, muitas vezes nós também temos uma atitude semelhante à do povo hebreu naquele momento ali, né? Que estava questionando Deus, né? E assim, às vezes a gente passa por uns desertos, por um deserto na nossa vida e pensa, Deus, o que será de mim agora? O que vai acontecer, né? E saiba de uma coisa, Deus, ele é um líder que tem toda a sabedoria, ele exerce a liderança da melhor maneira possível. Deus está acima de nós e ele sabe exatamente o momento certo de agir. Ele não é passível de erro, assim como Arão. Não, Deus, ele é perfeito. Então, ele só vai entregar aquilo que ele prometeu para você na hora certa. Então, acalma o teu coração, continua na presença do Senhor, não se afaste, porque se você se afastar da presença de Deus, você corre o risco de perder, né, a terra prometida, de não alcançar aquilo que você tanto almeja, por se distanciar de Deus. Então, não se distancie dos caminhos do Senhor, continue crendo nele, que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu na tua vida, né? E que será no tempo dele, não é no tempo da gente, não é quando a gente quer, é no tempo de Deus. Nessa questão do povo de Israel pensar em como que eram as coisas no Egito e querer, né, esse sentimento de volta ao passado, me fez lembrar muito da ideia que nós temos hoje de depressão, né? Que a depressão ela é justamente
a se aprisionar às coisas do passado, né? Em pensar em como que algumas coisas funcionavam antes e que agora não estão funcionando mais. E olha que absurdo, né? O povo de Israel ali, quando estava no Egito, o povo de Israel, quando estava no Egito, eles estavam sofrendo por escravidão. Eles eram escravos de Faraó, eles eram açoitados, eles apanhavam todos os dias. E mesmo assim, quando eles estavam a caminho da Terra Prometida, porque eles estavam passando por este deserto, eles pensaram que era melhor voltar. Eu vejo um paralelo aqui nos nossos dias atuais de pessoas que às vezes elas estão imbuídas em algo que faz mal para elas, mas elas têm um minuto de uma falsa felicidade e ela não vê que é escrava. Sim, isso acontece nos dias de hoje, né? Muitas pessoas que são escravas de vícios, vícios no álcool, vícios nas drogas, vício na pornografia, vários vícios que assolam este século. E as pessoas têm ali um minutinho, né, de prazer, às vezes bebe até ficar bêbado para esquecer os problemas, só que depois que passa aquele momento ali, a pessoa bate um desespero de ver que não levou a nada, né? Então, assim, se você está neste vídeo agora e você já foi viciado em algo ou está neste momento vivendo esse vício, eu vou te falar algo aqui muito importante. Quando você decidir abandonar esse vício e parar, você vai passar por um deserto. E esse deserto vai servir para você como aprendizado, né? Então, assim, toda vez que você, às vezes, eu acompanhei já pessoas que quiseram sair do vício no álcool e do vício nas drogas, como é difícil, gente. É muito difícil, né? A pessoa às vezes tem ali recaídas e a gente vê que a pessoa realmente ela quer sair daquela vida, sabe? Mas o vício ele é tão cruel que ele aprisiona a pessoa mesmo. A pessoa é escrava do vício, ela está presa àquilo ali, mesmo sabendo que aquilo faz mal a ela, ela ainda decide continuar, decide ficar. Às vezes a gente que está são assim pensa, mas que absurdo. Só que quem está vivendo aquilo ali tem uma dificuldade muito grande. Então, assim, que nós possamos ajudar pessoas próximas a gente que às vezes estão passando por isso, que a gente sabe que é muito difícil. E assim, que esse vídeo possa alcançar essas pessoas justamente para resgatar vocês dessa realidade. Algumas pessoas não conseguem ver que estão viciadas em determinadas coisas, né? Principalmente quem está fora dos caminhos do Senhor, que possa voltar, né? E que, assim, não vai ser um mar de rosas e mil maravilhas, porque nós sabemos que essa jornada a caminho do céu, ela também é cheia de espinhos, tem vários momentos difíceis, vários momentos que a gente sofre, mas é um sofrimento que a gente sabe que nos leva a algo muito melhor lá no final, né? Então, sim, vale a pena sair da escravidão, dessa vida de pecado, dessa vida que pode te dar um prazerzinho momentâneo, mas depois vai fazer você ficar entristecido, vai fazer você ficar ali sabendo que aquele vazio existencial, ele não vai acabar nem se você voltar para o seu vício, não vai acabar. Sempre vai voltar num loop infinito de algo ruim. Você sabe quando é que isso vai acabar? Quando você aceitar Jesus como seu Salvador, quando você que já aceitou Jesus,
quando você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, é aí que esse vazio existencial vai acabar. E é aí que esses vícios que às vezes você possa ter, que ele vai sair, né? Então, assim, é uma caminhada, é uma jornada, né, que a gente tem que passar para alcançar, né, essa completude no nosso coração, né? Porque é isso que Jesus faz. Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar todos os pecados. Então, assim, tudo isso que você pode ter feito na tua vida vai ficar para trás. E você vai começar uma nova história daqui para frente, tá? Então que esse vídeo possa servir para você como uma exortação aqui, que possa ser um vídeo que vá aumentar a tua consciência sobre determinado problema. Se precisar, pode contar aqui nos comentários, com certeza eu vou responder aqui. Se quiser, pode entrar em contato comigo também nas redes sociais, a gente troca uma ideia, tá bom? E era isso, um beijão, fiquem com Deus.